Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Hulk of Victory da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e aqui vamos bater um papinho sobre neurose obsessiva, certo? Primeiro que a neurose, um quadro clínico, né, descrito por Freud, é uma apreensão negativista, né, um negativismo exagerado, é por onde a metáfora, né, paterna se pressupõe, certo? Em relação ao nome do pai. A metáfora paterna, ela é, de acordo com Lacan, o modelo constituinte do complexo de Édipo. E há uma certa falha na questão do complexo de Édipo, é que Édipo, para virar rei, ele passa por uma analogia também de Harry Potter, né, da Câmara Secreta, né, que tem um basilisco. Harry Potter tem que entrar na Câmara Secreta, né, e descobrir e matar o basilisco, né, ou seja, o dragão, a serpente, né. O basilisco é isso. Aí ele recebe a espada do espírito para matar a espada eleita, né? A espada da verdade, a espada do poder, né? E a espada tem um simbolismo muito interessante porque é nela e na Câmara Secreta, é nela que as apreensões do negativismo são dissolvidas, são diluídas, né? São primeiro aprendidas como metáfora, depois ressignificadas, né? Ressignificadas pelo pequeno outro, né? O que vem do grande outro, o que vem da alteridade radical, do antagonismo social, é, é uma neurose, né? É uma complicação. E essa complicação ela vai se esvanecendo conforme a gente ressignifica os gatilhos emocionais, os padrões negativos, as ideias errôneas, as metástases das ideias errôneas, das questões dúbias, do pensamento ubíquo, das crenças fundidas, né, e infundadas no inconsciente. Então é preciso muita calma e paciência para não entrar em histeria, né, entrar em outra neurose, que é a busca pela solução, né, da razão, né, a busca por uma razão, o sujeito histérico também na neurose histérica tem algo de sanação, né, de procurar uma resposta em algum lugar, tem algo de desespero também, tem algo de insolúvel incontentamento, né, falta de contentamento, que pode levar ao desespero, pode levar a outros quadros clínicos, certo? Então, primeiro vamos tratar somente da neurose aqui, certo? A neurose é um padrão negativo de pensamentos repetitivos, obsessivos, compulsivos, né? E que essas coisas negativas, essas apreensões negativas do sujeito, elas são todas fundadas, né, no aparelho psíquico de uma forma tão brutal, né, também nas neuropsicoses, de uma forma tão brutal que a libido dos objetos, elas são muito reveladoras e também, se a gente for pensar no lado positivo, até libertadoras, porque a gente pode ressignificar o padrão do que o destino quer dizer, do que a significação, né, quer dizer, a destinação quer dizer, a ideação quer dizer, do ego para com o ego, né? E o ego ele sabe se defender tranquilamente. Então, uma boa defesa psíquica do ego não se deixa levar pela, pelo, a sondabilidade, né, a vulnerabilidade do sujeito do neurótico se mesclar com o outro, né, o grande outro. Porque senão aí é o antiédipo, né? Se mesclar com um grande outro, aí é o antiédipo lá que diz Deleuze, os mil platôs, o capitalismo e a esquizofrenia, é o sujeito se portando como o grande outro e se portando como o grande outro, de certa forma, não é um papel ali da institucionalidade democrática, né? Mas para os sujeitos no plano cívico da burguesia, os sujeitos são todos, de certa forma, neuróticos, né? Histéricos para as mulheres, neuróticos para os homens, porque essa combinação de neurose masculina e histeria feminina é a combinação perfeita, mas é a combinação que separa
de uma forma paradoxalmente de unicizar, né, de unidade com o outro. Enquanto o sujeito neurótico ele está sempre pensando em algumas questões negativas, mas há uma pulsão de vida no sujeito neurótico. Para todos os sujeitos há uma pulsão de vida, uma pulsão de realidade, uma pulsão de princípio da realidade. E esse princípio da realidade tem a ver com a existencialidade do sujeito, certo? Onde tudo era uma tempestade no copo d'água, uma tempestade, um exagero, né, da própria psicose, por exemplo, ou da própria questão da fundamentabilidade do sujeito, onde ele se baseia, né, ele pode estar criando algumas metástases, né, alguns nódulos de metástase, né, e esses nódulos, eles não são norteadores, mas eles são o que vai digerir o sujeito para a compreensão da racionalidade crítica, né? Compreensão do desenrolo e do desenlace para com a neurose, para com a esquisitice da obsessão, né? Para com a apreensão e para com a sugestionabilidade do sujeito clínico, né? E se tratando de clínica, temos todas umas questões multifacetadas da clínica, né? De neurose, psicose e perversão, né? Então a clínica do sujeito ela é muito importante porque para a psicanálise é a libertação, né? A libertação dos sintomas. Quando a gente tem um sintoma neurótico, por exemplo, uma apreensão neurótica obsessiva, né? Um que foi do pequeno A, né? No pequeno eu, que foi fetichizado, né? Que foi enfeitiçado, né? Por alguma coisa, por uma questão que vem do grande outro, né? O grande outro, não o grande outro do grande outro, mas do grande outro mesmo, da própria sociabilidade, da própria sociedade, da alteridade radical, é também alguma coisificação, né? Essa questão de coisificar o sujeito, essa questão de tornar o sujeito algo de pueril, né? Algo frívolo, né? E as preocupações neuróticas, elas são tão bestas que não vale nem a pena discutir, né? As preocupações neuróticas para o sujeito na atividade dos pensamentos, né? São só pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos de uma bolha, né? Uma bolha psíquica, e que o mecanismo de defesa da própria personalidade psíquica se acarreta, né, de desenvolver, de se desenlaçar da estruturalidade, né, dessa metapsicologia. Para Lacan foi um grande neo-evangelista, né, que unificou ali a questão do nome do pai, né, em relação a o que é real, né, e foi um grande libertador também das questões existencialistas, né, existenciais, né. Se para Lacan Deus ele é o grande outro, né, onde a gente deve focar no grande outro, né? O nosso grande outro é Deus e Deus ele está livre. Deus é livre, né? Deus é um onipotente, ele é livre. Então, nós sujeitos temos uma relação para com Deus. Temos uma relação de intimidade, de postura do saber, né? A grande sabedoria, né? Que vem do outro, né? De que nenhum dia é igual ao outro dia, que nenhum real é igual ao outro real, que nenhuma escapa é igual a outra escapa, entendeu? Nós vamos escapando, né, e esculpindo o nosso caráter, a nossa divindade, o nosso poder político, né? E nós vamos também digladiando também em relação às questões inconscientes da vida, né? Não somente se tratando de o que está oculto, né? O que vai ser revelado, o que está oculto não há nada não há nada oculto debaixo do sol. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe de tantas coisas e todos nós somos iguais perante a lei. Então, não há para que na neurose ficar discutindo ali no pensamento, ficar entrando numa guerra ali de obsessão compulsão,
mas simplesmente ceder à neurose e utilizar seus mecanismos de defesa do ego para não continuar neurótico, mas sim positivar algum significante que ressignifique a ideação de um ego que vem do grande outro, certo? De uma bolha, de um feitiço, de alguma coisa assim do tipo, que enlaça o teu objeto de desejo, certo? Se o nosso objeto de desejo para o capitalista é o lucro, né, a mais-valia, né, o pequeno a, o objeto causa de desejo, né, no gráfico do desejo nós temos uma explicação bem interessante que na notoriedade da capacidade de buscar a razão, de buscar tal o centro do self, né? O centro do self é a concentração, a atenção, o foco, o dinamismo, o real, né? A libertação para com um imaginário, uma imago também, né? Não há quem te faça cair na ilusão do grande outro, não há quem te faça cair na ilusão do grande outro. O grande outro, para a esquerda, é o inimigo de Deus e para a direita é o amigo de Deus, certo? Tem essa questão polarizada, né? E o grande outro, ele vem do antagonismo social, né? Ele é o tesouro dos significantes. Então, para Lacan, a individualidade é imprescindível, é inexorável. A individualidade é o direito à personalidade, é o direito à constitucionalidade. E naquela época que Lacan, no segundo tomo de Lacan, segundo Lacan, né, ou mesmo terceiro Lacan, quando ele estruturou o, o agalma de sua teoria, né, que é as relações do real, simbólico e imaginário, e que eles se desenvolvem-se fazendo uma rotação, né? Sempre uma rotação de que uma coisa leva a outra coisa, um significante leva a outro significante e que a significação ela tem a ver com a intenção também. A intenção porque para Saussure era uma posição, né? Signo sobre significante. Para Lacan é significante sobre signo, significado. Então, a imagem acústica, ou seja, da transmissão do saber, né, da transmissão da voz, né, da intenção para com a voz, para Lacan, é crucial, porque não tem a ver somente com a realidade, né, o princípio da realidade, né, que todos nós somos grandes freudianos, né, e que todos nós temos alguma questão paradoxal de existencialidade também, né, de alguns sofreres, né. Então é bastante interessante notar que na Gestalt, a Dasein análise, né, o que vem do não sujeito para o sujeito, para o poder do sujeito, para o poder de se realizar, de criar significado em relação a toda a meta-estruturalidade, ou a pós-estruturalidade, né? Que Lacan foi um pós-estruturalista. Nós nos remetemos à fundamentalidade da questão do ego. Voltamos ao ego, né? O centro, ou seja, o falso eu, mas lá nas teorias orientais, né? Mas que para o Ocidente ele é o, o balizador das ideias, das pulsões, né? Então nós temos que ter a capacidade de balizar as questões ídicas, né? As questões, digamos assim, ídicas, né? De, de, de pulsão, né? Do que há ali de inconsciente nas pulsões e voltar à superfície do que é normal, do que é probo, que é correto, do que é verdadeiro, do que é fiel, Deus, né? Para a direita, Deus, o grande outro, para a esquerda, Deus, o inimigo de Deus, né? Então, tem sempre uma questão de... Para a esquerda tem sempre uma questão de multiculturalismo, de subversão, de desapropriação. E para a direita tem a ver com a capitalização, né? Com o direito, com a razão,
com a fé, com a verdade, com o compromisso ético, né? E a esquerda, na conjuntura social, ela tem uma agonia, né, de que está bem é estar unido, né, com a sociedade, né? Para a direita, a união da sociedade é a própria individualidade, né? A própria individualidade é indiscutível, ela é o grande outro da sociedade é Deus, é o que, o seu monismo, né? E esse monismo é ele mesmo que vai te deificar, né? Que te deifica como sujeito, né? Não está em teorias junguianas, né, do inconsciente coletivo, não tem essas crenças no inconsciente coletivo, mas simplesmente está solto no aqui e agora da presença do capitalista, né, nesse discurso do capitalista sem intervenções, sem interconexões, sem coisas de hiperatividade, da metástase da metáfora também, das analogias, das falhas de sentido lá do inconsciente, certo? Então, o inconsciente, se você tiver inconsciente, o inconsciente ele é uma estruturação dos significantes que vão sendo galgados ali, né, de um para o outro, de uma ideia para outra ideia, né, ou simplesmente da libertação e da revelação, né, e da iluminação também, né. Então, o inconsciente ele tem algo de profundo, né, porque ele é a dualidade é inseparável da relatividade geral, né. Mas para a direita hegeliana, né, nós temos que prestar bem atenção que no idealismo alemão a subjetividade é algo que não pode estar aberto. Então todas as ideias de existencialidade, de fenomenológicas da realidade são desaparecidas no âmbito do espectro da clínica lacaniana. E aí nós passamos a observar que a sujeição, a da neurose ou da histeria, da clínica, né, da clínica moderna, dos novos sintomas e dos sintomas em uma época, eles são todos levianos demais para serem considerados. Então a clínica não passa de um sofrimento, mas um sofrimento que não é em vão, né? Apesar de que nós temos momentos melancólicos, nós temos momentos de transações psicóticas, né? De conversações psicóticas, né? Para quem é psicótico, para quem tem alteração de humor, bipolaridade, por aí vai. E já na perversão fetiche, é bem provável que o fetiche do sujeito ele tem que ser algo de maior do que o próprio narcisismo, do que a própria contribuição de retroalimentação da libido em relação ao teu presente, à tua capacidade de competir, à tua capacidade de vencer. Então, que na neurose, essas coisas negativas, de estar sempre pensando negativo, que vai dar errado, que tudo deu errado, de que as coisas são exageradas, né? As apreensões, as manifestações da Thanatos, né? Ou do momento para momento, né? Ninguém tem ali o poder de entrar na subjetividade do sujeito, apesar de termos fases na vida em que nós somos até mesmo liberais demais ou menos liberais, mas devemos focar numa teoria de filosofia política, né, de filosofia da razão,
para que nós possamos ter uma vida mais jovial, ter uma vida mais plena e confortável, né? Então não é possível que uma pessoa seja todo o conhecimento, todo o tesouro do significante, né? Todo o grande outro, né? Da alteridade radical, né? Porque tá tudo em mudança, tá tudo em transformação, em plena transformação. Então, que para a neurose, nas minhas neuroses eu observo que não vale a pena lutar por, para que a libertação dos sujeitos das confusões psicológicas sejam empáticas. Não, devemos ter uma certa empatia com nós mesmos, né? Com o nosso respeito mesmo, com a nossa moralidade, com a nossa integridade e dignidade. E não ceder sem mecanismo de defesa do ego e estar vulnerável ali às sujeições do id, né? Devemos estar plenos e vivendo desapegados, né? Mas temos que ter algum apego, né? A neurose tem que ter algum apego, porque a neurose é um amor, né? É um amor. Temos que ter uma neurose que estruture ali a capacidade. Todos nós temos as neuroses, né? Tanto a esquerda tem uma neurose obsessiva, quanto a direita tem uma neurose obsessiva, porque se dá entre identificação de ego, né? E de ideal de ego. Mas para a psicanálise, a libertação psicanalítica, né, a confrontação entre polaridades, né, a confrontação entre poderes, não é uma mixórdia, né, que tá tudo confuso, tem todas as linguagens, a gestão do conhecimento, né, ou a mesma gestalt, né, que vai ali te trazer, te vai ali te incentivar a incutir, né, no sujeito, no teu sujeito ali, uma psicologização. A psicologização ela nos remete ao tempo lógico, né, ao tempo do inconsciente que está se estruturando, né? E essa estruturalidade do inconsciente na neurose é a questão do complexo de Édipo e do Narciso, né? Então, ter o amor próprio, ter a vivência própria do amor próprio, desgarrado, desapegado e seguir ali o pequeno eu, né? E, o, e o pequeno A, né? O mais de gozar, é o que incentiva a libido do sujeito, né? O que move a causa, né? Do desejo, né? A causa do desejo do sujeito desejante a, na entrada da linguagem ao próprio grifo, né? Ao próprio crivo também e ao próprio garfo, né? Do desejo, né? Da psicologização. Então, quando nós temos ali uma entrada de linguagem, uma entrada de ego, né? De manifestação de ego, de solvência, em relação à sugestionabilidade do sujeito, ou mesmo a fraqueza do sujeito neurótico em atrair, ou seja, de comprimir ou absorver ideias ou absorver energias negativas, são contrárias ao teu ideal de ego, tanto de um lado quanto de outro, são pedras angulares, são coisas que lá na Bíblia diz que é a pedra que os pedreiros rejeitaram, né? É a pedra filosofal, é Cristo, né? Então, para a esquerda, esse Cristo ele é desfocado, ele é distorcido, e para a direita, ele é fiel, ele é único, ele é o Deus vivo. Então devemos sempre ter esse balanço entre inferno e paraíso, sempre num equilíbrio, certo? Nem tanto infernal, nem tanto paradisíaco, mas um certo equilíbrio para que possamos fechar o inconsciente, e o inconsciente fechado, nós temos o novo sujeito, o sujeito do neoliberalismo, o sujeito liberto ao mercado, certo? Muito obrigado por assistir até agora. Dá um joinha aí,
Deixa seus comentários e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.